Bom dia, hoje 24 de dezembro, uma terça-feira, estamos aqui mais uma vez com a meditação da Palavra de Deus, à luz da verdade, com um assunto muito sério que poucos se atêm a isso, mas é bom levarmos a sério. E o assunto é seitas e heresias, como não ser enganados por ela. Isso é muito sério. Vamos orar a Deus pedindo que Deus nos inspire, que Deus nos ensine, nos mostre para entendermos algo sobre isso dentro da palavra dele. Vamos começar iniciando com uma breve oração a Deus. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos, meu Deus, e pedimos que Tu nos ilumine em Tua palavra para entendermos algo sobre isso. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Primeiro do que tudo, o que significa seita? Seita é um ajuntamento, é um grupo religioso que prega heresias. E o que significa heresias? É uma doutrina que se opõe às verdades de Deus. Sempre teve, sempre houve, desde o início, que existe o homem, sempre existiu heresias. Como provarmos isso à luz da palavra da verdade? Começando no livro de Gênesis. Quem foi que ditou a primeira heresia? O próprio Lucifer, o anjo caído, que se tornou-se em o diabo, Satanás. Ele iludiu, ele ludibriou, enganou a Eva, usando a própria palavra de Deus. É assim que Satanás fez e tem feito e vai continuar fazendo. Ele tentou também o próprio Senhor Jesus usando a palavra. A Eva, ele disse: não é certo que morrereis, porque Deus sabe que quando comerdes desse fruto sereis semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. É assim que o diabo faz. Ele diz uma meia verdade e através daquilo ali está a mentira dele para enganar. Então, ele fazendo assim, despertou uma sedução, despertou a Eva, que seria verdade o que o diabo estava dizendo. Só que ali estava a mentira e a desobediência através de dar ouvidos àquela meia verdade que o diabo estava falando. E ali fez com que Eva fosse induzido pela meia verdade dele. E é assim que o diabo tem feito, enganado muita gente usando meias verdades, usando até a própria palavra de Deus. E lá adiante, o exemplo que citamos do Senhor Jesus na tentação, ele diz: se tu és o Filho de Deus, ele incita dúvidas. O diabo trabalha através da dúvida. Ele disse: transforma essas pedras em pães. O diabo se aproveita da sua necessidade para usar a meia verdade da palavra de Deus, para através daquela meia verdade está a mentira, para o conduzi-lo ao erro e ao pecado. E se tratando de seita, vamos citar dois versículos bíblicos.
Aqui nós estamos iniciando algumas meditações doutrinárias. Porque o que significa doutrinas, ensinamento, estudo bíblico, significa conhecimento. Se você vai para uma faculdade, se você não se esmerar em estudar, buscar o ensino que condiz tudo a respeito da medicina, como é que você vai saber? Como é que você vai entender? Mesmo assim, é aqueles que querem saber da verdade de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar o Espírito de Deus para te revelar, você não vai entender o plano da salvação e como é feito o plano da salvação. Então, atente bem para isso. Então, nós estamos iniciando hoje, simples, com poucos minutos, reflexões sobre temas doutrinários, para que tanto eu como você venhamos aprender e ter ciência para saber a verdade de Deus. Então, com referência sobre seita, nós vamos citar um versículo que está escrito em 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo, cartas do apóstolo Paulo, que escreveu ao novo pastor na fé, que era Timóteo. Capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábula significa coisa falsa. Então, é aí onde começam seitas. Líderes que criam seus próprios ensinamentos. Não aceita o ensinamento de Deus conforme Deus quer. E há intenções próprias para si. Então, é aí que você tem que recorrer à palavra de Deus para saber que o que se ensina se está condizendo com o que está escrito e de maneira correta. Eu tenho falado alguns tempos atrás, estude a Bíblia, procure entender texto e contexto. Uma matéria, um assunto da teologia que se chama hermenêutica, ajuda muito a pessoa a desenvolver um entendimento à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Hermenêutica, ela trata em passar o sentido correto do que se está escrito na Bíblia. Então, se você não procura examinar as Escrituras de uma forma coerente do ensino da Bíblia e do ensino daquelas pessoas que ensinam hermenêutica e ensinam como você entender a palavra de Deus, você poderá ser enganado por qualquer fábula, por qualquer tipo de ensino. Por isso que Jesus diz, eu sempre tenho citado isso nas meditações, Jesus deu o conselho: examine as Escrituras, procure examinar. E lá em Oséias, capítulo 6, versículo 4, se não me foge a memória, Deus falou através de Oséias: olha, Oséias, o meu povo está sofrendo, mas sabe por quê? Por falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não procuram conhecer a Deus nem as Escrituras, a pessoa sofre. Vamos agora falar como você não ser enganado, como você
ficar firme na verdade de Deus. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala aos novos decididos na fé em Cristo, na cidade de Coríntios, que diz o seguinte, capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vola preguei, a menos que tenhais crido em vão. Que verdade de Deus, para ensinar você que tem se desviado da verdade de Deus. Paulo diz lá em Gálatas, se outra pessoa, até mesmo um anjo, descido do céu, vos pregar outro evangelho, seja anátema. Sabe qual é o significado de anátema? Maldito. Há pessoas que nós não vamos fazer menção nem do nome da denominação, mas vamos só frisar uma certa ideia. Há um líder aí que teve visões e que escreveu um próprio livro dizendo que foi um anjo que deu e dizendo que era verdade. Não vamos citar o nome dessa denominação, desse clero religioso. Não vamos citar, porque nós aprendemos a ser ético, não criticar. Ninguém deve criticar nem condenar ninguém. Quem vai condenar, olha, é isso aqui, ó. A palavra. Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos ensino, essa julgará hoje, amanhã não. Jesus disse, no dia do juízo. Então ninguém é criança. Quando você tem senso, consciência, o seu juízo funciona, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, é isso que se torna heresias, que Paulo disse, que se outro pegar outro evangelho, a não ser o que eu vos tenho pregado, seja anátema. E Paulo disse, se vós retiverdes a palavra que vos tenho pregado. Então, Paulo pregou o quê? O evangelho da graça, o evangelho de Deus, porque ele diz, eu recebi de Deus. Então, tudo que você precisa saber do evangelho, da verdade de Deus, está aqui, ó, escrito nesse livro sagrado, a Bíblia. Então, há muitos que se desviaram, há muitos que não permanecem no evangelho que foi pregado. Aí Paulo diz, ó, a não ser que tenhais crido em vão. Quando você crê em vão, quando você não aceita a verdade como ela é, você crê em vão. Mas todo aquele que permanece, persevera da forma que foi ensinado, esse será salvo. Esse será salvo. Terminamos por aqui esse início de reflexão doutrinária sobre o entendimento das Escrituras, da Palavra de Deus, para que você nem eu sejamos enganados. E que Deus nos abençoe. Dou um conselho a todos. Serve para mim primeiro e a todos. Isso eu vou falar até o último dia da minha vida. Seja humilde de espírito. O humilde de espírito, a ele é revelado a palavra da salvação. Ao humilde de espírito, o Espírito Santo tem a graça, tem o espaço para que ele venha absorver a verdade de Deus e obedecer. Mas quando a pessoa é orgulhosa, meu amigo, digo com todas a certeza do meu coração, a esse não vai ser revelado a salvação e correrá perigo de perder a salvação. Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado, tenha misericórdia
de todos aqueles que vão ouvir essa reflexão, para que seja humilde de espírito, para que atente para as Escrituras, examine, é através do conhecimento, meu Deus, que tu dizes em tua palavra, e permanecer naquilo que foi ensinado, é que a pessoa vai ter a luz da salvação, vai ser iluminado com tua verdade. Tenha misericórdia, é isso que te oramos, em nome de Jesus. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, que Deus abençoe esse dia 25 de dezembro, que atente, seja humilde de espírito, permaneça aqui, ó, no entendimento, seja humilde, permaneça no entendimento do Evangelho de Deus, da verdade de Deus. Peça discernimento com todo o coração. Peça assim, do jeito que eu vou te falar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Dá-me o discernimento da tua verdade. Ilumina o meu entendimento na luz da tua verdade. Que eu entenda a tua verdade como ela é. E que o Senhor me dê espírito de humildade para eu obedecer. Tenho certeza absoluta que Deus vai fazer isso. Um ótimo dia, Deus abençoe.